O Exército Brasileiro acabou de anunciar o maior programa de expansão blindada de sua história recente. São 2.100 novas viaturas para serem incorporadas até 2040. Guarani, Centauro 2, blindados de infantaria, apoio e combate. Numa operação que vai transformar a estrutura da força terrestre do país mais poderoso da América do Sul. O anúncio foi feito ontem, 12 de maio de 2026. Não é uma promessa de orçamento futuro. É um programa ativo, com contratos em andamento, produção nacional já iniciada e metas por fase definidas. O Brasil está construindo agora a cavalaria mecanizada, que vai patrulhar mais de 15 mil quilômetros de fronteira nas próximas 2 décadas. Para entender a dimensão desse passo, é preciso entender de onde o Brasil parte. A frota blindada do Exército Brasileiro foi construída ao longo de décadas com uma lógica de administrar o que existe, não de projetar o que é necessário. O Guarani 6x6 foi o primeiro passo real em direção a uma viatura de infantaria moderna, com tecnologia e produção inteiramente nacionais. Desenvolvido pela Iveco em parceria com o Exército e com participação da Imbel nos sistemas de armamento, o Guarani começou a substituir os antigos EE-11 Urutu nos batalhões de infantaria mecanizada a partir de 2012. O processo foi lento, o orçamento oscilou, a meta original foi revisada várias vezes. O Centauro 2, blindado sobre rodas com canhão de 105 mm, veio depois. É a principal referência de poder de fogo da cavalaria mecanizada brasileira. Capaz de engajar blindados leves e posições fortificadas com precisão e mobilidade que um tanque pesado não consegue replicar em terreno amazônico ou pantaneiro. Mas o Brasil tem poucos, muito poucos para o tamanho do território que precisa cobrir. Enquanto isso, vizinhos se moveram. A Argentina modernizou sua frota de TAM com novos sistemas de controle de tiro. O Chile opera Leopard 2 em serviço ativo. O Peru negocia ativamente a renovação de sua cavalaria blindada. O Brasil, maior força militar da região, chegou a recuperar blindados dos anos 1960 por falta de alternativa imediata, a chamada Operação Patton, que devolveu M60A3 ao serviço ativo em 2025. O programa Forças Blindadas reorganiza o portfólio estratégico do Exército em torno de 4 eixos principais. O primeiro é o Guarani. A meta prevê a entrega de mais de 1.500 unidades ao longo do programa, cobrindo os batalhões de infantaria mecanizada, cavalaria, engenharia e apoio logístico. A produção em 7 Lagoas, em Minas Gerais, tem capacidade para escalar. A viatura é nacional, motor, transmissão, casco, sistemas de comunicação e parte do armamento. Isso significa que o Exército não depende de fornecedor estrangeiro para peças de reposição, manutenção de campo ou expansão futura. O segundo eixo é o Centauro 2. O Centauro 2, desenvolvido pelo consórcio italiano Iveco Oto Melara, chegou ao Brasil com um contrato que prevê transferência de tecnologia e produção nacional progressiva, o mesmo fabricante que já entrega o Guarani em 7 Lagoas. O Centauro 2 é a resposta brasileira para ameaças blindadas sem os custos logísticos de um tanque de lagarta, mais rápido em deslocamento, mais fácil de transportar por ar e por via fluvial, mais adequado às condições de mobilidade das fronteiras norte e oeste do país. O terceiro eixo envolve a modernização e extensão de vida útil dos blindados existentes. O Leopard 1A5 passou por processo de revitalização em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para ganhar mais 15 anos de operação. O Cascavel recebe atualizações de sistemas. O Leopard 2, cuja aquisição de unidades do estoque alemão foi cogitada, permanece como questão aberta, mas fora do escopo desse programa específico. O quarto eixo é infraestrutura e doutrina. A política de transformação, aprovada em abril de 2026, determina que todos os escalões do Exército operem com drones e que esses drones sejam integrados às operações blindadas. Um batalhão será criado especificamente para drones de longo alcance, que vão atuar como olhos avançados da cavalaria mecanizada. Isso muda a doutrina. Um Guarani com drone orgânico tem um alcance de consciência situacional que os blindados da geração anterior nunca tiveram. O investimento total dentro do pacote dos 30 bilhões de reais alocados para a defesa de 2026 a 2031 coloca o programa blindado como uma das prioridades centrais da Força Terrestre, ao lado do sistema antiaéreo e da defesa cibernética. O Brasil vai ter 2.100 viaturas blindadas novas. Esse número precisa ser lido com o peso que merece, porque representa uma ruptura com décadas de adiamento, contingenciamento e remendo. A escala é real.
A produção é nacional. O Guarani não depende de fornecedor estrangeiro para peças, manutenção ou expansão. O Centauro 2 entrega poder de fogo sobre rodas em terrenos onde um tanque de lagarta simplesmente não chega. E a integração com drones orgânicos muda a doutrina de emprego de toda a cavalaria mecanizada. Não é só mais viatura, é uma força terrestre que opera de forma diferente. Para efeito de comparação, nenhum outro país da América do Sul tem um programa blindado dessa escala com essa base industrial nacional. Isso tem consequências que vão além do campo de manobra. Um país que produz sua própria viatura blindada em escala industrial não negocia sob pressão em momentos de crise. Não espera prazo de entrega de fornecedor europeu. Não aceita condição política embutida em contrato de armamento. Essa autonomia é o que transforma a capacidade militar em poder real. Mas existe uma lacuna que ainda está em aberto. É o tema do próximo vídeo aqui no Radar Militar. Porque enquanto o Brasil escala em volume e tecnologia nacional, há uma decisão estratégica de altíssimo valor que o Exército ainda precisa tomar. Uma decisão que envolve 13 empresas, 11 países e mais de 30 bilhões de reais. E que vai definir se a Força Terrestre Brasileira chega completa à próxima década. 2.100 blindados novos é o começo. O que vem depois é o que vai fechar, ou não, o equilíbrio de forças na América do Sul. Deixa o like, ativa o sino. O próximo vídeo você não vai querer perder.